dia, meu nome é Lucas, eu sou professor, sou biólogo, né? Agradeço a todo mundo que esteja assistindo, a comissão organizadora do curso Congresso Nacional de Zoologia Online, né? Então, agradeço muito a essa chance de participar, essa chance aqui de poder mostrar um pouquinho sobre o que eu estudo, sobre o que eu venho estudando, né? Algumas coisas aqui que eu acho bastante interessantes e pertinentes para quem está na área de zoologia, mas não está muito focado, por exemplo, em sistemática, em taxonomia, em evolução, né? Então, isso daqui pode ajudar nessas partes, mas com certeza não é o principal foco, né? Eu acho que quem entra no intuito de entender os sistemas orgânicos de vertebrados, desde o sistema respiratório, digestório, nervoso, cardiovascular, enfim, a gente tem um objetivo aqui de descrever e proporcionar esse conhecimento para outras pessoas, para outras áreas de estudo, né? Então, esse é o nosso principal foco. Além de que a gente pode integrar isso aqui de inúmeras maneiras, né? Então, eu venho aqui, né, por meio dessa palestra, por meio desse breve comentário, né, de 35, de 40 minutos aqui, né, que todo mundo aproveite de alguma maneira, falando sobre a descrição da morfologia dos sistemas orgânicos de vertebrados, importâncias e impactos na ciência. Quando a gente está falando disso daqui, a gente está abordando o estudo da morfologia em si. A morfologia a gente parte desde a anatomia até a microscopia de luz, microscopia eletrônica, a gente faz técnicas de dissecação, a gente faz de algumas técnicas diferentes para a gente poder entender qual que é a organização desses seres vivos. E a gente tem que ter uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante no nosso conhecimento, é que depende muito da espécie que a gente vai utilizar. Se é uma espécie que a gente consegue pegar facilmente, por exemplo, peixes, né? Eu trabalho com peixes, então peixes a gente consegue pegar algumas espécies na natureza de maneira tranquila. Obviamente, a gente tem que ter a licença para isso, tem que passar pela aprovação da nossa universidade, não é simplesmente vai pegar esses animais. Então, a gente tem essa licença para isso, então a gente consegue pegar na natureza. Algumas espécies que, por exemplo, são muito utilizadas para economia, para consumo de carne, a gente pega em criadouros, a gente cria elas até uma certa idade, a gente cria em represas, a gente consegue pegar ela nesses locais. Então, a gente tem que ter um discernimento muito bom disso. Não dá para eu simplesmente querer descrever o sistema de uma capivara, sendo que eu estou numa região que quase não tem. Sendo que eu quero descrever o sistema de um macaco prego e eu estou numa região que quase não tem. Onde que eu vou conseguir esse animal? Eu não posso simplesmente levar esse animal à eutanásia. Eu posso estudar ele, né, e devolver ele para a natureza, com certeza. Existem técnicas para a gente tirar ali pequenas partes ali sem causar danos. A gente faz isso em cirurgia, faz isso com veterinários, né? Então, tem várias maneiras de a gente estudar sistemas orgânicos. Então, isso é muito interessante, muito importante para quem quiser integrar nessa parte aqui. Eu vou trazer vários artigos, tem muitas publicações, tem muitos trabalhos, é uma área base, então é uma área assim que cientemente a gente não tem publicações de grande impacto se a gente não integrar ciências multimoleculares ali, multidisciplinares, né? Então, descrições básicas, elas são muito importantes porque é a base do conhecimento. Eu vou estudar, mais um exemplo aqui, né? Eu vou estudar uma espécie de peixe, quero desenvolver uma ração para ela, mas eu não sei como que é o sistema digestivo dela. O sistema digestivo dela é longo, então esse alimento pode ficar ali por muito tempo. O sistema digestivo dela é mais complexo, ele tem várias camadas, é diferente de outros peixes. Então, a gente tem que entender isso antes de partir para formulações de vacinas, de alimentos, de toxinas, de fármacos. A gente tem que entender o que a gente está estudando, a morfologia do que a gente está estudando. Então, isso é extremamente necessário. É um impacto, uma importância muito forte na ciência é entender o sistema dos vertebrados de nosso interesse, né? Então, vamos lá. Eu acho bastante interessante, eu penso, né, depois que eu acabei encontrando esse artigo, que desde sempre, né, as pessoas, cientistas, seres humanos, eles estão tentando descrever a natureza, desde animais, plantas, relevos, enfim, clima, né? Então, esse artigo de 1904, deixa eu colocar o pointer aqui, esse artigo de 1904 da Science, ele fala sobre isso, né? A morfologia animal, né, em suas relações com outras ciências, né? Em suas relações com outras áreas ali da ciência. Então, é bastante interessante que desde sempre os cientistas eles estão tentando descrever as espécies, porque é nítido
que quando a gente sabe o máximo de coisa sobre a nossa espécie, de interesse, a gente consegue preservar ela de maneira mais ideal, de maneira mais interessante. Então, a gente consegue fazer isso de maneira muito mais simples, de maneira muito mais fácil, e isso é nítido, né? Então, desde sempre, os cientistas estão tentando ali desvendar, entender qual que é a morfologia dos animais. Então, por que a gente estuda morfologia? Para a gente entender a diversidade da vida, para a gente entender a relação entre forma e função, né? Para a gente tentar criar padrões de formas e funções. Geralmente isso não acontece, mas pode existir, né? E isso tem impacto na medicina, impacto na biotecnologia, na conservação, principalmente na conservação. A gente está estudando a morfologia de algum animal ali, de uma ave, e ela tem uma característica muito interessante, uma característica muito diferente, uma glândula ali que a gente não encontra em outros animais, em outras aves. E a gente vai lá e consegue ver que essa glândula tem uma toxina que pode ser utilizada na medicina. Essa glândula ela tem uma característica que a gente pode aproveitar o que ela produz ali de alguma maneira. A gente pode extrair o que está sendo produzido ali. Então, a morfologia, ela nos dá uma base muito interessante para qualquer outro tipo de ciências. Então, obviamente, como eu venho repetindo e vou repetir, depende muito da espécie que a gente está falando. Né? Se o nosso intuito é só descrever, ótimo. Só que, durante essa descrição, a gente pode encontrar coisas ali que a gente não estava esperando, coisas que são muito diferentes. E a gente tem que tirar proveito disso para aproveitar, para não desperdiçar esses animais, né? Para a gente não ter que promover eutanásia de mais animais, desperdício, conselho de éticas, né? A ética como ser humano, enfim, sobre esses animais, sobre, né, seres vivos tão importantes para o nosso planeta. Então, entender esses sistemas orgânicos, ele também é uma ponte entre passado e presente. Então, a gente consegue estudar a morfologia deles e desenvolver ali filogenias. E desenvolver ali filogenias com escalas de milhares, de milhões de anos, de algumas centenas ali, séculos, enfim, para a gente poder entender como que esses animais originaram, quem que é mais próximo de quem que é clado irmão de quem que é parente ou não de quem. Então, a morfologia é muito importante para isso. Hoje em dia, a morfologia, ela por si só, ela não coloca a gente para descrever filogenias e evolução. A gente precisa de relações moleculares. Né? A morfologia era muito importante para a evolução em relação a fósseis, isso até hoje é bastante importante, mas antigamente, né, quando não existiam técnicas moleculares, de sequenciamento, de PCR e tudo mais, a morfologia era a principal fonte, era a principal chave para poder relacionar os seres vivos. Então, se esse animal tem 4 patas, ele provavelmente está mais relacionado com o animal de 4 patas, não com uma cobra ali, que não tem nenhum membro ali, né? Então, ao longo dos tempos, né, a gente vai estar, a gente foi evoluindo, né, e vai continuar evoluindo, e a gente precisa de análises moleculares para saber, principalmente o DNA mitocondrial, que é bastante preservado, né, para tentar entender ali qual que é a sequência genômica. Os genes desse animal é muito parecido com esse animal perdeu muitos genes em comparação a esse, talvez ele foi originado há um tempo atrás, e esse aqui é mais recente. Então, a gente vai criando essas relações evolutivas. Né? Então, a morfologia, ela permite isso com a associação de registros fósseis, né, com o Fossil Record, mas só que a gente não tem uma confiança 100% só na morfologia. A gente precisa ali de mais relações moleculares. Então, é aqui que a gente já entra também na parte interdisciplinar, que é extremamente importante para os nossos estudos aqui de sistemas orgânicos, de evolução. Né? Enfim, como exemplo, primeiro exemplo, né, revista bastante comum, bastante interessante, bastante popular, relacionada à Journal of Morphology, falando sobre a morfologia, né, de Rhinário. Falando sobre a morfologia de Rhinário, perdão, o gravador deu uma pequena modificação aqui. Falando sobre a morfologia do Rhinário e do upper lip, né, do lábio superior, Rhinário, que é o focinho úmido, né, a superfície ali, entre roedores. Né? Então, eles com base nisso, conseguiram entender nomenclatura, variações tribais e inferências, né, funcionais, né? Colocar ali sugestões de possíveis funções. Né? Então, a gente tem essa relação. Então, olha só que interessante. Eles pegaram, né, diferentes espécies e analisaram isso. Pegaram ali o focinho, pegaram ali a superfície, e olha só, sulco mediano, sulco transversal, né, ala nasal ventral, né? Então, são nomes assim que a gente vai criando, são nomes que a gente vai dando com base em outros artigos, outra literatura, para a gente poder entender isso daqui. E além da parte anatômica, eles analisaram por microscopia de varredura.
Então, olha só que interessante, pessoal. Então, é uma ciência bastante complexa, uma ciência bastante interessante. Aqui a gente também está falando aqui do trato genital feminino, né, do Miko Markai. Então, a gente tem essa análise anatômica, depois a gente parte para uma análise histológica, a gente pode também partir para uma análise ainda mais aprofundada, abrir esse órgão no meio e fazer uma análise de mesoscopia, né, com microscópio, com mesoscópico, né? Então, a gente faz essa relação aqui, a gente pode abrir no meio e fazer essa relação. Então, a gente consegue comparar isso aqui com o quê? Com outros animais, com animais de clados de antecessores, né? Com animais que a gente tem. Será que ele tem uma relação evolutiva? A gente pode fazer isso em comparação de outras classes de vertebrados para tentar entender como que foi a evolução também. Então, a gente fez uma dissecação. A gente tem que fazer, em alguns casos, a eutanásia dos animais, óbvio. Esse animal ele tem que ser adquirido de maneira legal, né? A gente faz essa eutanásia com os princípios éticos, faz ali a análise, descreve as partes, né? Então, aqui eles conseguiram descrever o ovário, o útero, o tubo uterina, né? A vulva. Então, eles conseguiram dissecar tudo isso daqui e aí, com base nisso aqui, eles conseguiram entender como que é a morfologia do sistema genital. E o que isso aqui vai ajudar? Qual que é a importância disso daqui, o impacto disso daqui, né? Imagina que acontece algum acidente com um macaco desses daqui, e aí eles têm que fazer uma cirurgia, e aí ninguém nunca nem abriu o animal, ninguém nunca nem sabe como é que é o animal. Óbvio, a gente tem relações com outros animais, com outros macacos e tudo mais, só que esse daqui em específico não. Beleza. Aí, com base nesse artigo que o cara já viu, que o cara tá antenado, que o médico tá antenado ali, tá bem ligado, ele conseguiu entender como que é a morfologia e com base nisso ele vai conseguir fazer uma cirurgia de maneira ideal, né? Com base nisso ele vai conseguir fazer um teste, alguma coisa de maneira interessante, de maneira simples, rápida, sempre economizando recursos, né? Recursos humanos, recursos financeiros, enfim. É bastante interessante estudar isso daqui. Aqui também a gente está falando aqui da análise de Rinaro do IAC, né? Então a gente conseguiu ver que eles fizeram uma análise muito parecida com aquele outro animal lá, com aqueles roedores. Então eles fizeram essa análise superficial, fizeram análise de histologia e uma análise de microscopia de varredura. Então a gente aqui já consegue perceber, né, vocês que estão assistindo, que a ciência da morfologia é muito disciplinar. A gente pode partir só da anatomia? Ótimo. Anatomia e histologia? Perfeito, melhor ainda. Com microscopia eletrônica de varredura? Ótimo. E a de luz? Mais incrível ainda, a gente consegue ter uma amplificação de resultados aproveitando os nossos dados já disponíveis, os nossos animais que já estão ali. Então, isso aqui é bastante interessante, é uma parte assim, que a gente tem que realmente focar. São exemplos aqui que eu trouxe para vocês, porque é muito, muito, muito legal a gente poder analisar. Beleza? Então, a gente vai continuando aqui, né, nessa mesma medida aqui. Então, pessoal, continuando aqui, a gente consegue perceber que essa ciência, né, de estudar a morfologia de animais, principalmente de vertebrados, né, a gente pode fazer isso com outros animais, com outras espécies, e a gente tem com plantas também, obviamente. Perdão para beber um gole d'água. A gente vê que é uma ciência multidisciplinar. Então, a gente envolve desde técnicas de dissecação, desde microscopia de luz, desde microscopia eletrônica, anatomia, histologia, biologia celular, e a gente pode associar também as ciências moleculares, né? PCR, sequenciamento genômico, sequenciamento transcriptômico, lipidômico, metalômico, enfim, um monte de coisa, um monte de informações a gente pode fazer essa análise aqui, né? Então, a gente vê que isso daqui, quanto mais a gente utiliza, às vezes a pessoa que está utilizando consegue otimizar uma técnica, consegue fazer com que o resultado dessa técnica seja muito mais visível, seja muito mais marcante e interessante. Então, a gente consegue ter essa relação. Então, quanto mais a gente utiliza diferentes técnicas ali para fazer nossas análises, mais resultados a gente pode obter. Então, a gente consegue novas técnicas de avanço na ciência. Então, a gente consegue verificar aqui, né, que nesse artigo eles abordaram a New Era of Morphological Investigations by Various Methods for Comparative Anatomical Studies. Né? Então, a gente conseguiu ver que esses autores eles conseguiram identificar que existem... A gente está numa nova era de estudos morfológicos, né, morphological, que essas investigações elas precisam de métodos de acordo com o seu objetivo, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Então, o que a gente quer estudar? Né? Se a gente quer estudar superfícies, a gente pode partir para uma microscopia eletrônica de transmissão, de varredura, né, o 100 e o 10, ou histologia. Se a gente quiser estudar superfícies externas, características externas, traits, external traits, a gente consegue utilizar
fotografia em 2D ou fotogrametria em 3D. Ótimo. A gente precisa estudar as superfícies internas, então a gente vai ter que partir para outras características. Esses animais, o pointer sumiu? Ele some quando eu dou zoom. Esses animais, eles são acessíveis? Se eles são facilmente acessíveis para estudo, a gente vai partir para algumas técnicas. Se eles são raros, ou a gente só tem alguns acessíveis para estudo, a gente tem que utilizar outras técnicas. Vamos para esse de cima aqui primeiro. Se são animais que a gente consegue pegar na natureza ou tem criações dele facilmente na universidade, fora, indústrias, pesquisas, enfim. A gente consegue criar eles facilmente. A gente pega 2 ali, um casal, ou 3, 4 casais ali, e eles conseguem reproduzir. A gente, em questão de 6 meses, a gente já tem bastante animal ali, bastante animais, a gente consegue utilizar eles na nossa pesquisa. A gente vai estudar o quê? Órgãos e sistema vascular. A gente tem que fazer dissecação e histologia. A gente também pode fazer outros tipos de técnicas, né? A gente vai estudar ossos, a gente pode fazer uma dissecação, a gente faz um clareamento e uma coloração. Cartilagem e ligamento, primeiro a gente clareia, depois faz histologia. Músculo, faz um clareamento, coloração, estuda histologia, né? Mas tudo isso a gente tem que dissecar, tem que tirar do animal, né? Não tem jeito. Estrutura de tecidos, histologia, microscopia eletrônica, nível celular, a gente pode ver histologia, mas o ideal é sempre microscopia eletrônica. Se esses animais são raros, é aqui que entra o grande problema, a gente precisa de um N, geralmente de 20 animais. Não dá para a gente fazer um estudo ali com 5, com 4, com 3. Infelizmente, né, as revistas não vão aceitar publicações relacionadas a um N tão baixo, a não ser que os animais sejam muito raros, mas em geral é um pouco provável. Mas se são animais mais raros, se a gente só tem Field Accessible for Study, a gente vai ter que fazer uma análise ali, né, de raio-x, um escaneamento com contraste para fazer vasculatura, algumas coisas ali como estrutura de tecidos e nível celular é um pouco mais difícil, nível celular até que dá, porque a gente consegue fazer biópsia desses animais, então o que ele deveria ter colocado, mas algumas coisas são só por raio-x e por escaneamento via contraste, né? Uma tomografia, uma ressonância, alguma coisa relacionada, né? Para a gente poder recriar isso em 3D, para a gente poder entender isso sem eutanasiar o animal, sem levar o animal a óbito e sem ter que prender o animal. A gente consegue pegar ele ali por alguns momentos, fazer o que a gente necessita fazer, né? E liberar ele para a natureza, liberar ele para a criação, para onde quer que esteja. Então, isso é bastante interessante, bastante evidente. Então, aqui é só um exemplo, né, que a gente pode fazer essas análises e recriar isso aqui em 3D. Né? A gente faz uma tomografia, né, um raio-x, uma ressonância magnética, alguma coisa relacionada, uma tomografia computadorizada, e a gente consegue pegar uma secção e consegue entender como que é a organização desse órgão ali naquela região, e até mesmo reconstruir ele no eixo ali, né, no eixo cranial, no eixo caudal, né, entre os eixos cranial-caudal, crânio-caudal. A gente consegue fazer isso aqui. Então, vai ser multidisciplinar. A gente também consegue fazer uma compreensão comportamental, entendendo a morfologia. Esse trabalho que é muito interessante, é muito legal, ele é genial. Quando eu vi ele, eu achei ele muito, muito interessante, genial. As análises que os autores fizeram, né, Sanches, Gonzalez et al., eles estudaram a morfologia de peixes através da passagem entre barreiras de velocidades para descobrir se a morfologia influencia na velocidade desses animais. Então, eles estudaram essa espécie aqui, né, Pseudocondostroma duriense, né, de Coelho, de 1975, que ele descreveu essa espécie, né, e eles conseguiram verificar isso, que dependendo do tamanho da quantidade de animais presentes ali, do tamanho e da morfologia dos animais, a velocidade é diferente. Então, se o corpo ele é mais curto, né, mais profundo, ele vai ter uma velocidade. Se o corpo ele é mais fusiforme ou mais alongado, ele vai ter outra velocidade, né? Então, aqui, os resultados obtidos mostraram a existência de uma relação entre morfologia e performance de natação, né? E isso tem potencial consequências para a gente poder associar com barreiras de velocidade, implicações comportamentais, processos de dispersão, e isso aqui tudo está relacionado a uma seleção, uma pressão evolutiva, né? Isso é bastante interessante. Então, eles conseguiram verificar isso com base nessa morfologia, né, que os animais, quando eles estão em conjunto menores, uma quantidade menor, eles têm uma velocidade maior, e a gente consegue verificar também que o formato influencia ali na velocidade que eles conseguem nadar. Então,
a gente consegue associar a morfologia a diversas características. A gente consegue associar a velocidade de natação, a velocidade de salto, né? Se o músculo do animal é bastante desenvolvido, a gente consegue verificar isso. Então é bastante interessante, bastante pertinente estudos de morfologia de sistemas orgânicos de vertebrados, pessoal. Eu quero, ao final dessa palestra, que vocês entendam essa importância, assim como eu entendo e assim como eu gosto bastante de entender, de estudar coisas, de ler, mesmo que hoje em dia eu não esteja fazendo sobre isso, eu gosto de ler e continuar estudando sobre esses animais, sobre diferentes trabalhos que são produzidos ali todos os dias. Então, vamos continuar aqui. A gente também consegue compreender que características morfológicas são também indicadoras, né, de qualidade de água e de condições ecológicas. Então, a gente consegue relacionar também essa morfologia dos animais com as características ambientais, né, as características que estão ali sendo presentes. Né? Então, beleza. A gente consegue verificar esse tipo de relação, a gente também consegue verificar, permitir com que estudos minimamente invasivos, né, a gente consiga selecionar espécies mais importantes para a reprodução, então seleciona ali matrizes, né, mais importantes para a reprodução. Então, o que foi que esses autores fizeram? Eles fizeram raio-x, diferentes análises ali, para verificar tamanhos de ossos, e eles correlacionaram esses tamanhos ali de ossos, né, intermusculares, para melhores matrizes para reprodução posteriormente. Então, eles fizeram raio-x disso, né, então fica aqui bem evidente que é bastante interdisciplinar. Outra coisa também é nesse tipo de análise aqui, que os autores eles fizeram uma análise de locais, né, de diferentes espécies de peixes que vivem ali, da anastomide, multicaracterísticas que mudam conforme o ambiente que eles estão. Então, conforme o ambiente que o animal está, se ele tem uma alimentação mais generalista, ele vai ter uma reprodução específica, ele vai ter um tamanho, uma característica específica. Se ele tem uma reprodução, uma alimentação mais específica, ele vai ficar de um jeito. Se o animal generalista é colocado num local que tem uma quantidade de alimento menor, ele vai se desenvolver de uma forma. Então, foi isso mais ou menos que esses autores eles relacionaram. Então, a gente também pode relacionar isso com uma compreensão ambiental e ecológica, esses estudos de morfologia, né? Então, uns peixinhos aqui, uma análise aqui semelhante a uma PCA, né? Então, a gente consegue verificar isso daqui. Aqui eles também conseguiram, esses autores, né, brasileiros, inclusive, eles fizeram uma análise funcional da morfologia de 4 peixes, os Xenax lacustres, se eu não me engano, são lambaris, que se diferenciaram entre diferentes habitats, né, que apresentaram características diferentes, né, entre diferentes habitats ali, né, nas áreas molhadas, úmidas ali do Pantanal. Então, eles verificaram aqui regiões mais de rio, regiões mais de lago, de água parada. Essa mesma espécie apresentou, né, tamanhos diferentes corporais, tamanho de olho, tamanho de cabeça, tamanho de nadadeira caudal, enfim. Então, eles conseguiram um tamanho máximo de corpo, né, que apresentou uma semelhança. Isso aqui está mais relacionado à genética, à alimentação, mas as outras características, elas acabaram variando, né, principalmente regiões de lago e regiões de rio. Por esse gráfico aqui, as regiões de lago, elas apresentaram ali um pouquinho menor de características ali de nadadeiras, enfim. Então, acho que isso pode estar relacionado também ao ambiente mais parado, que os animais não necessitem de tanta movimentação, né? Em relação também continuando nossa compreensão ambiental e ecológica, a gente também consegue analisar que o efeito da preservação muda a morfologia ao longo do tempo, né? Então, esses animais eles estão sendo preservados, e a preservação desde a manter eles existentes ali no ambiente, desde a manter o habitat deles de maneira preservada, isso também implica na organização ali desses animais, né, na morfologia desses animais. Beleza? Então, eu acho que está sendo bastante produtivo, né? Eu quero que todo mundo aqui entenda a função disso daqui, né? As relações bastante interessantes que a gente tem em relação ao estudo de sistemas orgânicos aqui de vertebrados. É uma área muito ampla, dá para a gente estudar bastante coisa, e isso daqui é incrível também, que é relacionado à biologia forense, né? Análises morfológicas é uma ferramenta muito poderosa, né? Uma powerful tool, né, para a gente fazer uma análise de biologia forense de vida selvagem, né, de wildlife, né, então a gente consegue fazer isso daqui.
Como que a gente pode fazer? Né? Basicamente, a gente pega ali fragmentos, né, forense, né, então a gente está relacionado ali a analisar o que aconteceu na região, pega fragmentos de pelos, de fezes, de urina, de secreções, de dentes, de pelos é muito comum em animais, né, ovos, enfim, o que tiver desses animais ali, de vertebrados, e faz uma análise disso no laboratório, faz uma análise minuciosa. E o que a gente consegue entender com isso? Né? Quais animais estavam naquele local, né? O que aconteceu com esses animais, eles faleceram, como, quais são as causas, né? Foi ação humana, foi ação natural, foi uma doença que está se espalhando, então a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Né? E esse artigo aqui, né, de Trail, eu não coloquei o ano aqui, o ano não saiu, mas enfim, ele também está relacionado com análise de DNA, ele também aborda que análises de DNA são importantes, são interessantes, só que para a gente fazer uma análise de DNA, a gente tem que sequenciar as espécies aqui do nosso ambiente, né? Não adianta ter uma espécie desconhecida que nunca ninguém sequenciou, a gente só vai conseguir fazer inferências de qual que é a constituição do DNA com base no seu parentesco ali com outras espécies que já têm um DNA sequenciado, já têm um DNA bastante descrito. Beleza? Então a gente consegue fazer isso aqui. Esse aqui é um exemplo, né, que eles fizeram esse estudo aqui morfológico, né, do Monomonkey, né, nessa revista aqui de ciências biológicas do Egito. Esses autores aqui lá da Nigéria, eles analisaram pelos, né, então eles pegaram fragmentos de pelos que eles encontraram ali, fizeram essa análise, né, uma análise ali morfológica, colocaram no microscópio. Aqui, provavelmente, eles cortaram esse pelo aqui de alguma maneira, não sei exatamente, ele está um pouco mais transparente, ou é a característica do pelo, eu não lembro exatamente, porque esse daqui, a luz não consegue passar por isso daqui, nesse aqui ele no pelo, né, ela não consegue passar aqui, mas consegue passar aqui nessa região. Então, esses autores acabaram fazendo essa análise aqui, que foi bastante interessante, bastante evidente, né. Então, a gente consegue analisar pelos, fragmentos ósseos, restos de animais, carcaças de animais, que a gente fala, né, para a gente poder fazer esse tipo de análise. A gente também consegue fazer uma compreensão fisiológica, né, por exemplo, a morfologia do trato digestivo, do canal alimentar de peixes, está relacionado com o seu habitat, está relacionado com a sua alimentação. Então, peixes que têm um trato digestivo mais longo, ele tem uma alimentação de um determinado tipo. Ele tem um trato digestivo mais curto, tem de outro tipo. Tem peixes, por exemplo, que não têm estômago. Peixes sem estômago, eles não necessitam de uma grande quantidade de proteína. Só que, às vezes, esses peixes sem estômago, no começo do canal digestivo, né, semelhante ao nosso duodeno, no começo do canal digestivo, eles conseguem digerir um pouco de proteína. Eles têm ali glândulas unicelulares, secreções que vai digerir um pouco de proteína. Então a gente tem essa relação bastante interessante. Então, compreender a morfologia não é só descrever, não é só uma ciência base, vamos publicar e deixar para todo mundo entender. É a gente tentar relacionar isso de alguma maneira com o que a gente já conhece da espécie. Né? Então, isso tem que ficar bem claro, que é bastante interessante. São formas de a gente aproveitar os nossos dados, são formas de a gente fazer esse tipo de análise. Beleza? Então, isso é bastante interessante que os autores fizeram. Né? Então, a gente consegue delimitar isso, a alimentação da espécie, com base no seu canal digestivo. Né? Na característica anatômica e também na característica histológica, e, se possível, né, que não é tão acessível a todos, uma característica celular por microscopia eletrônica. Aqui eles também fizeram uma análise aqui de anatomia, histologia e morfologia, né, de brânquias de peixes e suas relações com o habitat que eles ocupam, né, e a alimentação também, né, e eles fizeram uma análise ali de espécie marinha e de uma espécie de água doce. Então eles fizeram aqui a análise aqui das brânquias, né, desses animais, né, o arco branquial, o fundo aqui da brânquia, o arco branquial, né, a parte aqui superior da boca. Então eles conseguiram fazer isso, o rosto branquial aqui, né, as lamelas branquiais, onde ocorrem as trocas gasosas. Então eles fizeram essa compreensão. E por que é importante fazer isso? Olha só que interessante que eles analisaram. Uma espécie de água doce e uma espécie de água marinha. E por que fazer isso? Porque a gente consegue compreender se essa espécie tem alguma adaptação, por exemplo, para viver em água doce. Se essa espécie ela se originou de um ancestral de água doce e foi para o ambiente marinho, ou se ela originou de um ancestral de marinho e foi para água doce, né, de água limpa, sem substâncias salinas, né, se esses animais já passaram por algum processo que divergiram em algum momento, e quais são as características diferentes.
né? Então, um animal que vive em água doce, dificilmente ele vai viver em água salgada, em água marinha, por muito tempo. Ele pode viver por um pouco de tempo. Por exemplo, o salmão, ele tem essa transição, mas ele sofre adaptações no momento de transição, que ele sobe para reproduzir, né? Para fazer a época de reprodutiva, né? Enfim. Então é bastante interessante isso. É um assunto, assim, se a gente comparar espécies de água doce, água marinha, por exemplo, aves mais terrestres do que aves que estão mais relacionadas ao voo, então a gente consegue encontrar diferenças que a gente nem imagina que existem, mas tem, né? Então a gente consegue verificar isso aqui com base na morfologia. Aqui eles também fizeram uma análise aqui de elasmobranquios, né? Na morfologia, na fisiologia olfatória, como que esses animais detectam algum tipo de cheiro, algum tipo de odor, eles conseguiram fazer esse tipo de análise, tá? Então é bastante interessante, é bastante evidente que isso é importante para os nossos estudos, né? Então esses autores eles conseguiram fazer esse tipo de análise aqui. Eu acho que hoje, né? A gente já está encaminhando para o final. Eu acho que hoje um dos maiores desafios do nosso estudo de morfologia está relacionado à importância, né? As pessoas acharem que isso aqui seja importante de alguma maneira e a gente tentar evitar o máximo possível o desperdício de animais, eutanásias desnecessárias, aproveitar o máximo possível. E para isso, a gente precisa de pessoas competentes, né? Alunos que são interessados nisso. Não adianta você entrar com foco de eu vou fazer por fazer. Você tem que entrar com foco de eu vou fazer para implementar no meu estudo, para publicar o artigo que vai ajudar outras pessoas a estudarem isso, para produzir ciência, para tentar entender como que a evolução acontece. Então eu não faço só por fazer, eu não faço pelo dinheiro de uma bolsa, eu não faço só para publicar um artigo. Eu tenho que ter um conjunto de ideias. Isso é um desafio muito grande hoje em dia de achar alunos para fazer isso, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que colocar. Se eu estou fazendo isso aqui para publicar apenas, tudo bem, mas eu não vou fazer por prazer, eu não vou fazer porque eu gosto, né? Eu não vou fazer para impactar as pessoas que vão ler isso daqui, para ter uma função para elas, né? Então, é alguma coisa que a gente tem que pensar. Outra coisa relacionada a condições, por exemplo, financeiras. Se a gente quiser fazer uma análise mais aprofundada, tem que envolver genética, fisiologia e ciências moleculares. Não dá para a gente ficar só na anatomia, na histologia. O impacto disso ele vai ser ótimo, incrível, mas se a gente consegue aproveitar esse momento, esse trabalho, essa publicação, essa ocupação de tempo das pessoas já envolvidas nisso e integrar outros estudos, tudo vai ficar muito melhor, tudo vai ficar bastante robusto e interessante para a gente poder fazer essas análises. Né? Então, eu acho que um dos desafios hoje é isso, né? Do que eu já li, do que eu estou lendo, do que eu vivencio nas universidades, é integrar essas ciências para uma pessoa, por exemplo, para um estudante que está estudando a morfologia pela primeira vez, como que eu vou jogar uma genética, uma fisiologia em cima dele, né? Então, a gente tem que ter uma preparação de estudantes, uma preparação ali dos alunos, de envolver diferentes ambientes, né, parcerias entre diferentes centros acadêmicos ali, centros de pesquisa, na verdade, né, para a gente poder fazer isso daqui. Então, isso é bastante importante. E outra coisa, né, são técnicas não invasivas de estudo. Né? Então, quando a gente faz essas técnicas não invasivas, a gente consegue preservar esses animais. Os animais que estão em risco de extinção, eu quero estudar a morfologia deles. Como? Eu vou pegar uma ave em risco de extinção, vou eutanasiar 20 aves e aí a espécie vai decair bastante. Não posso fazer isso. A gente tem que envolver técnicas não invasivas de estudo, envolver também veterinários nesse tipo de pesquisa para a gente poder ver formas de dissecação melhores, para ver cirurgias minimamente invasivas, para a gente poder arrancar fragmentos ali de órgãos, biópsias, né, em geral, para a gente poder fazer análise ali. Então isso é bastante importante, bastante interessante, que a gente tem que fazer isso aqui de alguma maneira. Né? Eu acho que é um dos maiores desafios de hoje. Né? Então esses autores aqui, né, o Anninger, Martinez e a Meyer, eles fizeram um estudo de morfoevodevo, né? Que a gente conseguindo ter uma análise multivariável, a gente consegue elucidar a evolução ali, por exemplo, de sistemas orgânicos de animais, dos metazoa. Então, pessoal, isso aqui é bastante interessante. Como conclusão, eu acho que os animais eles devem ser preservados de toda maneira. Não acho, tenho certeza, mas na minha opinião,
né, eles devem ser preservados de toda maneira. Animais, eles são parte da nossa vida, eles são parte da nossa natureza, eles são parte de tudo que a gente está fazendo. E eu acho que a última coisa que o ser humano, que nós, infelizmente, não estamos fazendo é preservar os animais. Nossos impactos, eles podem ajudar, mas ainda assim a gente acaba, né, afetando esses animais de alguma maneira. E quando a gente se dedica a estudar zoologia, faz um congresso de zoologia e tudo mais, a gente também está muito relacionado a isso. Eu venho de uma área que a gente tem que fazer eutanásia de animais para estudar. Só que isso está mudando, né? Como que eu já falei, técnicas minimamente invasivas, secações mais simples. Isso está mudando e tem que mudar, com certeza, para a gente poder fazer esse tipo de análise de maneira mais simples, para a gente evitar a eutanásia de animais. Em alguns casos, não vai ser possível, a gente vai ter que fazer eutanásia, mas e que essa eutanásia seja importante, faça uma análise de muitos fatores, né? Multilevel, multitraits, né? Como os autores costumam falar, para a gente poder analisar o máximo possível desse animal e fazer com que essa vida, com que esse indivíduo, essa espécime, não seja perdida à toa ou ao acaso. Né? Então, isso é bastante importante. Né? A minha conclusão é o que eu abordo para vocês. Eu acho bastante interessante a gente poder fazer isso, a gente poder discutir isso, né, em congressos e eventos como esse daqui. E tudo tem um impacto na ciência, tem impacto na saúde, na tecnologia e na conservação. Com certeza, o foco de tudo é a conservação e a gente tem que utilizar o máximo possível de dados para conservar animais e também para a gente poder, né, expandir a nossa produção de animais que a gente utiliza para consumo, estudar peixes para expandir a produção de peixes de maneira sustentável, estudar algumas aves, a gente pode expandir a produção de aves de maneira sustentável. Então, tudo está relacionado a isso também. Conservação, produção, tem que andar alinhado, é o famoso desenvolvimento sustentável que a gente tem que analisar. Com base nisso, eu finalizo a apresentação aqui. Eu acabei esquecendo de colocar, mas meu e-mail está lá no começo da palestra, né? LinkedIn, redes sociais quase não utilizo, mas meu e-mail está presente lá. Agradeço a todo mundo que ficou presente aqui até o final. Espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira. E a gente se vê em outro congresso, em outro evento, né? Qualquer coisa, manda um e-mail, manda uma mensagem que a gente está por aqui, que eu estou por aqui para a gente poder responder, conversar, né? Estudar os animais, estudar os sistemas orgânicos de vertebrados. Abraço a todos, muito obrigado por terem assistido.